Boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Oiê! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um evangelho. Se arrumando aqui. Me falem, por favor, se o som tá ok, vocês estão me ouvindo? Vamos que vamos. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem assiste o Evangelho depois, gravado, né? Lembrando que ele fica salvo, ele fica gravado aqui no Instagram e no YouTube. Paula Sana, Espiritismo. Mandando aviãozinho, Ale, seu lindo! Mandando aviãozinho para a família, para os amigos, todo mundo fazendo evangelho, incentivando, né, gente, que sejamos os portadores dos ensinamentos. Também adoro, Gi, também adoro bênçãos, bênçãos que não têm fim. O som tá bom, ótimo. Ótimo. Então vamos lá, gente, arrumando a água, colocando a água de vocês. Aqui já tá tudo prontinho, a minha água. A água das minhas filhas felinas. Lembrando que tem que ser individual, viu, gente? Separadinho. Cada um vai ter a sua necessidade, né? A espiritualidade vai colocar o remedinho que você precisa, que cada um da tua família precisa. Se você quiser fluidificar água para um amigo, pode fluidificar para um parente que não mora com você, que de repente amanhã você vai encontrar com ele, né? Coloca a garrafinha, o copinho, avisa os amigos espirituais que aquela água é para aquela pessoa, né? E vai dar tudo certo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada. Como a gente sempre fala, o principal, o básico, com muita prática do Evangelho, né? A gente vai falar sobre isso, como é bom. Nós trabalhando aqui no nosso evangelho, no nosso dia a dia, sendo discípulos ou tentando, né, se esforçando, é isso que importa. Tá bom? Então, bora. Enquanto a gente vai ler a nossa mensagem inicial, no nosso Gotas de Esperança, quem tá entrando, colocando água para ser fluidificada. Tá bom? Então hoje a gente vai ler uma mensagem ímpar no nosso Gotas. Então vamos entrar oficialmente no nosso Evangelho, lembrando que a espiritualidade já está pronta, está aqui com a gente para apoiar, para dar suporte para todo mundo, mesmo que você não esteja na sua casa, tá? Que você esteja fazendo o seu evangelho no seu trabalho ou na casa de outra pessoa, não tem problema, mentalizando o seu lar, tá? Então, uma mensagem ímpar pra gente. 145. Você é capaz. Acredite em si mesmo. A gente já tirou essa mensagem, né? Mas não tem problema. O que sai é o que a gente precisa, né? Acredite em si mesmo, nas suas próprias forças, nas possibilidades que tem. Tudo em você é feito para agir e vencer. Por isso não tema, não vacile, não descreia de si mesmo. Olhe para dentro de si. Você é forte. Sua inteligência desvenda mistérios, soluciona problemas.
Existe uma luz dentro de você suficiente para iluminar o mundo. Você tem tudo para ser feliz, não se deixe abater. Deus é tão capaz que fez você uma criatura única no mundo. Se eu não me engano, a gente tirou essa mensagem, não sei se foi no evangelho passado, não foi porque o passado foi par, né? Eu acho que foi o retrasado, a gente tirou exatamente essa mensagem, eu acho, não tenho certeza. Mas a gente sabe que o acaso não existe, coincidências não existem. Então é para fortalecer a nossa capacidade aqui no mundo, aqui na Terra. Sempre a nossa capacidade, gente, de evoluir pelo bem, usando a nossa inteligência. Como ele fala, a sua inteligência desvenda mistérios, soluciona problemas. Então que a gente possa usar essa capacidade, essa inteligência sempre para o bem, sempre para o bem. Como a gente sempre fala, nós somos filhos de Deus. A gente tem o DNA de Deus. Então, a gente tem tudo para vencer. A gente tem tudo para dar certo. É só seguir o caminho correto. Uma mensagem linda, emocionante. Então vamos entrar com a nossa oração. Fecha os olhos. Sente a presença de Deus, de Jesus. A energia está muito forte, gente, está muito forte. A vibração, a frequência. Vamos começar esse evangelho agradecendo por essa capacidade que a gente tem de poder fazer o bem, de usar a nossa inteligência para o amor, para a compreensão, para agir em nome de Deus. Deus age através do homem. Que a gente possa cada dia mais se transformar em apóstolos de Jesus. Que a gente possa levar essa luz, essa energia para todos aqueles que precisam. Agora, nesse momento, pela nossa vibração, tudo é energia. Tudo é energia, então a gente pode emanar essa luz, essa energia para quem precisa, começando por nós, que estamos sendo abençoados. Senhor, abençoa cada um que participa desse evangelho, encarnados e desencarnados, nossos amigos espirituais que estão aqui com a gente, trazendo essa energia tão forte, tão linda. Tivemos ontem o Dia dos Pais. Muitos pais ontem foram lembrados com tanto amor. Tenho certeza que muitos estão aqui com a gente hoje. E agradecemos a toda a espiritualidade, aos amigos de luz, a Jesus, que vão participar desse evangelho, fluidificando as nossas águas, higienizando o nosso lar, trazendo esse amor, essa paz, essa união, essa força que vem de Deus. Agradecemos aos passes que serão aplicados, aos tratamentos que serão feitos, curas mentais, físicas e espirituais. E com esse amor de Deus, essa energia, iniciamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Muito forte, gente, muito forte. Muito bom. Então hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida o item
53, intitulado Paz. Paz. Vamos lá. A gente vai estudar a passagem que está em João, capítulo 20, que ele diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Eu vou repetir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E aí vem Emmanuel com as suas palavras e o seu ensinamento. Muita gente inquieta examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e de elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Ele está falando de Jesus, né? Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? A nossa consciência cobrando a gente, né? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos. Presta bastante atenção, gente. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz e ao desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. E para finalizar, esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos, aí ele compara, né? Como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo, quer dizer, oco, vaidoso, do menor esforço. Como a gente fala, um tapa na nossa orelha, né? Esse texto foi um pouquinho mais longo, mas ele fala sobre a paz, né? Então eu vou
colocar as minhas considerações, lembrando que vocês podem colocar de vocês também, tá? Então aqui nesse texto, o Emmanuel ele fala, gente, sobre a passagem de João, né? Que trata exatamente do retorno de Jesus. O que ele faz quando ele retorna, depois que ele é crucificado? Ele vem dar a prova pra gente da vida eterna, da imortalidade da alma, né? E então, o que acontece? Depois da crucificação, que acontece numa sexta-feira, e ele aparece no domingo, em espírito, né? Como Emmanuel fala, ele é crucificado na sexta e ele aparece no domingo em espírito, né? Existe um fenômeno que é explicado na doutrina espírita. Chico Xavier falava muito sobre isso. Aliás, Chico Xavier, ele era um médium. Ele foi um médium dotado de todas as faculdades mediúnicas, todas, absolutamente todas. Uma delas, materialização, né? É onde o médium doa o ectoplasma para que o espírito possa se materializar, né? Inclusive vocês podem até procurar isso, viu, gente, no YouTube, tá? Foi exatamente o que Jesus fez. Ele usou esse ectoplasma a gente vai seguir aqui. Então ele aparece em espírito no domingo. E para quem que ele aparece primeiro? Para Maria de Magdala, né? Para Maria Madalena. Então Jesus usa esse ectoplasma dos discípulos que tinham. E aí ele pede, o que Jesus fala para Maria Madalena? Pede para ela avisar os amigos que ele estava vivo. Daí, nesse mesmo dia, ele vai se encontrar com os discípulos a portas fechadas. A gente sabe disso, né? Tá na Bíblia. Ele vai se encontrar com os discípulos a portas fechadas. Ele não quer que todo mundo fique sabendo. Por quê? Porque nem todo mundo ia entender. Nem todo mundo estava preparado para entender, né? Esse acontecimento. Daí, quando ele entra, né, nesse lugar, qual é a primeira saudação dele, de Jesus? A paz esteja convosco. Como Emmanuel fala, ele não veio trazer sensacionalismo, ele não veio trazer... Não, ele veio trazer a paz. A paz. Daí, que é tão importante a gente refletir sobre a necessidade da paz, gente, nos momentos, principalmente nos momentos das nossas provas aqui na Terra, né? Que a gente tem e vai ter várias provas, aflições, sofrimentos na nossa jornada. Então o texto é sobre isso, sobre a gente ter essa capacidade de trabalhar a paz nesses momentos, né? E o Emmanuel, ele fala, né, dos novos discípulos do Evangelho. Quem são os novos discípulos do Evangelho? Nós. Somos nós. Da gente ter esse grande desejo, né, gente, de seguir Jesus. A gente tem, não tem? Né? Pelo menos a gente que está aqui se esforçando, a gente tem esse desejo de seguir Jesus, de ser os seus discípulos. Mas para isso, aliás, para isso, que é tão, gente, é tão lindo isso, é tão, como ele fala, né, como principalmente a gente estudando a doutrina espírita, né, que para que a gente seja esses discípulos do Cristo, a gente tem essa oportunidade maravilhosa, da gente receber as orientações do alto,
da espiritualidade, a começar do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, do nosso guia espiritual, a começar por eles. A gente tem essa oportunidade maravilhosa, né? E além deles poderem ajudar a gente nesse desejo, né, que é tão lindo, que é tão sincero, nesse nosso despertar espiritual, na nossa caminhada terrena. E é muito importante isso, gente. Eu estava até conversando esses dias com uma grande amiga e ela falando sobre os desejos que ela tem ainda nessa encarnação, né? De fazer mais, de um projeto de caridade, enfim, de poder atingir mais pessoas. E ela falou pra mim, puxa, Paula, não sei se eu consigo, se eu vou ter essa capacidade, enfim. Eu falei exatamente isso. Quando você tem o objetivo no bem, quando você quer ajudar o outro, ajudar o próximo, você vai ter ajuda da espiritualidade. Não tem como. Não tem como. Se você tem essa vontade no seu coração de ajudar o outro, né? Você vai estar sempre sendo assessorada. Sempre. Assessorada por bons espíritos. Continuando. E claro, é óbvio, né, que muitas vezes o que acontece? A gente acaba perdendo o foco, né? Estamos no planeta Terra, cheio de ilusões, né, de medos. Então a gente acaba perdendo o foco. E aí o Emmanuel fala desses aprendizes, né? Mais uma vez, quem são esses aprendizes? Somos nós. E aí ele fala sobre o que a gente quer realmente com esse intercâmbio entre os dois mundos. Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas intenções, né, com esse intercâmbio? E como ele fala, claro que a gente quer a colaboração dos espíritos, né? Claro, óbvio que a gente quer. Mas que tipo de colaboração que a gente quer? Que a gente espera deles, né? E aí, como ele fala, né? Seria a descoberta da cura de doenças que desafiam a ciência, né? Lembrando que tudo tem o seu tempo, né, gente? Tudo tem o seu tempo. Se a gente for olhar lá para trás, sei lá, 50, 100 anos lá para trás, né? Quantas pessoas desencarnavam pelo próprio câncer e não se sabia que era câncer, né? E outras doenças que hoje já não matam mais, né? E eu tenho comigo que muitas doenças, a cura já tá chegando aí, já tá chegando. Mas é isso, é tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E a gente vale lembrar, gente, a espiritualidade superior, os espíritos de luz, eles têm espíritos de luz superiores. Eles têm total capacidade para poder curar aquela pessoa que está no leito da morte, no leito da passagem, né? Seja qual for a doença, vamos colocar aí um câncer, que realmente, né, a medicina não tem mais o que fazer, olha, acabou. Se for merecimento daquela pessoa, os espíritos de luz revertem o processo como acender uma luz, né? Claro, com o aval do Pai, lógico, né? Mas aquela pessoa tem que ter um merecimento, como fazia Jesus, né?
a tua fé te curou, vai, não peques mais. Então, com relação à doença, a gente está caminhando, né? Tudo no seu tempo. Aí ele continua, ele fala sobre... seria a nossa intenção sobre essa comunicação, né? Com o outro lado. Seria a interferência deles nesses choques entre as nações, ou seja, a guerra, né? A gente ouve tanta gente falando, né? Jesus, vem, a gente ouve, né? Jesus desce, vem e acaba com tudo isso. O que adiantaria, né, gente? Jesus vir aqui na Terra, ou a própria espiritualidade, os anjos de Jesus virem aqui e acabar com a guerra. Se a gente não se transformar, outras guerras iam acontecer, né? Então, como ele fala, se essas forem as nossas expectativas, né, deles fazerem por nós, a gente está completamente distanciado da noção de justiça de Deus, né? Como é que pode? A gente fala muito sobre isso, né, gente? Deus curar aquele, mas não cura aquele. Poxa, meu filho desencarnou, né? Caramba, cadê a justiça de Deus? Então, a gente aprende na doutrina espírita que cada um de nós tem o nosso trabalho aqui na Terra. Cada um de nós tem resgates para realizar. Aí sim vem a evolução, né? A cada trabalho, a cada resgate que a gente vai realizando, vai galgando, a evolução vem junto. Então, o que acontece? Os bons espíritos, né, gente, eles intuem a gente o tempo todo no caminho certo. O tempo todo. A função deles, né? Lembrando que os nossos mentores, gente, são sempre muito, muito, muito mais elevados do que a gente, né? Sempre. Então eles vão sempre intuindo a gente. Por isso que eu falo, quanto mais a gente estuda, se aproxima das coisas de Deus, mais a gente vai entendendo, vai essa comunicação, né? E eles jamais vão fazer o trabalho por nós, né? Eu quero passar naquele concurso. Querido mentor, você pode, por favor, me ajudar lá a fazer a prova, né? Não, o mérito é meu. É meu. Eles jamais vão interferir nas nossas escolhas. Jamais. E aí ele fala também, Emmanuel fala também sobre a gente tá nessas provas, né, nessas aflições, e lógico, querendo uma solução rápida, né? Aí a gente acaba se irritando quando chega uma recomendação carinhosa de paz, de equilíbrio nessas comunicações, né? Do além-túmulo. E a gente esquece que o trabalho é para nós, é pra gente, né? É pra nossa evolução. De repente eu tô passando por uma aflição, por uma briga em família. Aí alguém chega pra mim, ou fala, ou eu tenho alguma intuição para que eu possa perdoar, para que eu possa relevar. Aí eu me irrito, imagina? Não sou trouxa, né? As pessoas, por exemplo, as pessoas ansiosas, né? Que não têm paz, não conseguem ter paz, porque estão sempre pensando no futuro, né? Não aceitam aquelas mensagens de...
E as mensagens vêm tanto, né, gente, como a gente fala, por uma mensagem aqui no Instagram, um livro, sempre a espiritualidade mandando, né? Mas a pessoa fala, não, isso, imagina que isso é pra mim, imagina. Não consegue ter paz, né? Acha que vai aparecer Jesus na frente e vai falar, meu filho, tenha paz, e mesmo assim ele não vai ter. E aí, a paz, gente, que Jesus fala, né? A paz esteja convosco, não significa que a gente não vai ter problema aqui na Terra, como a gente falou lá no início. Na Terra não existe paz contínua, da mesma forma que não existe sofrimento contínuo. Claro que dependendo do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, né, essa alegria ela pode durar por mais tempo, sim. Assim como um sofrimento pode durar menos tempo. Tudo vai do que está aqui dentro da gente, né? Então, essa paz que Jesus fala, gente, é uma conquista diária da alma. Né? É o dia a dia que a gente vai construindo pela fé. A fé verdadeira, a fé raciocinada que a gente aprende aqui no Espiritismo. A gente vai construir essa paz se esforçando pela compreensão do outro, né? Não absorvendo o sofrimento do outro. E aí a gente usa aqui, né, eu coloquei para não esquecer o exemplo de Jesus. Jesus passou pela cruz, passou pelo abandono, passou pela dor. E mesmo assim, ele volta trazendo o amor, trazendo a paz. Só isso. Então, gente, a gente tem que parar de cobrar. A gente tem que parar de cobrar o outro, parar de censurar o outro, né? São coisas que tiram a nossa paz e começar a agir com mais compreensão, né? Mesmo que eu esteja com alguma dor, né? Seja qual for a dor, mesmo com a ingratidão do outro. Isso é muito importante. Se eu quero ajudar alguém, eu vou ajudar porque eu quero, porque me faz bem. Eu não quero saber se o outro vai devolver ou não. Né? É dessa forma que a gente tem que agir. Não deixar o sofrimento do outro tirar a minha paz. Seja qual for, gente, a passagem de alguém que a gente fala sobre, a gente vai ter essas provas na nossa vida, né? A passagem de alguém próximo que a gente ama. Trabalhar isso dentro de nós, para não se transformar em guerra dentro, né, do nosso coração. É sempre a compreensão, o amor, como eu falei aqui, o não censurar, o não criticar. E quando a gente entende, gente, claramente, verdadeiramente, que a vida não acaba, que a vida continua, né? Que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. A gente está aqui de passagem, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Quando a gente consegue entender isso verdadeiramente, todo sofrimento, toda aflição começa a perder peso, começa a perder força. A paz vai aumentando dentro da gente, né? Não usamos aqui o exemplo não estamos estudando essa passagem de Jesus. Jesus é crucificado e ele volta em espírito para dizer claramente,
eu tô vivo. E ficou por um tempo aqui, né? Com os discípulos, eu tô vivo. A vida não acaba. E aí eu tendo esse entendimento, eu consigo trabalhar essa paz dentro de mim, sem eu me desesperar com os problemas, sem me desesperar, sem eu me perder na vaidade, no orgulho, no ego. E para finalizar, né, a gente pode ter a vida ao nosso redor, no nosso lar, com a nossa família, no nosso trabalho, uma guerra, né, um furacão. Mas se eu tiver essa paz dentro de mim, como a gente fala, a paz começa de dentro de mim. Essa guerra não vai me atingir. Não vai me atingir, muito pelo contrário. Eu vou ser a portadora da paz. Onde precisar, aonde precisar, eu vou ser a portadora da paz. E a gente entender que a gente não ter paz dentro de nós, isso vai corroendo o nosso corpo físico. Corrói. A gente sabe que a gente sentir raiva, né, sentimentos ruins dentro de nós, atinge só a gente, não atinge o outro. É um veneno que só a gente experimenta, o outro não. Por isso a importância da gente trabalhar a paz no nosso coração, como veio Jesus dizendo, a paz seja convosco, né? Aí, pra gente finalizar, e só lembrando dessa passagem linda aqui, me veio uma frase na cabeça aqui, gente, só pra... eu não sou deste mundo, eu estou no mundo. Esses dias eu ouvi essa frase e eu achei muito óbvia pra gente, né? Eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo. Então por isso que a gente não pode deixar essas ilusões da vida interferirem a minha paz. E essa frase que ele fala aqui, né? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Então o sofrimento faz parte da nossa ascensão. Só que não pode tirar a nossa paz. E que nos atentemos, e que atendamos a esses imperativos da lei. É uma lei, né? Com bastante paz. Com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus. Da mesma forma que a gente vê um filho nosso, um filho, um sobrinho, uma pessoa querida, né, sofrendo por algo que a gente fala, meu Deus, não precisava estar sofrendo tanto assim, né? Assim é Jesus com a gente, que quer o nosso equilíbrio para passar por essa jornada terrena. E para a gente finalizar, eu vou ler uma partezinha aqui, gente, do Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Onde ele fala: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí o Espírito explica falando todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos,
encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele ao contrário que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Eu só vou ler essa primeira frasezinha aqui, ó. Todos os sofrimentos, gente, pra gente finalizar o nosso evangelho. Todos os sofrimentos, misérias, decepções. Vai fazendo aí uma reflexão na tua vida. Decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro. O que é a fé no futuro? Continuação da vida. A vida não acaba. Todo mundo aqui vai ter milhares de chances para recomeçar. Eu, vocês, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, né? Independente da vida que a gente leva, de como a gente está levando aqui a nossa vida ou quem a gente ama, a gente consegue entender que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua escolha e vai ter que dar conta dessa escolha. Mas tudo tem um recomeço. Quando a gente sente isso verdadeiramente nas nossas, como eles falam, na célula, tudo se acalma. A gente consegue serenar a mente no momento do desespero, da prova, da aflição. A gente consegue encontrar um pouco de paz. Então que a gente possa aumentar cada dia mais essa paz na confiança de Deus, de que a gente não está sozinho e que a vida não acaba. Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Eu acho que a gente falou o que precisava falar. Deixa eu dar uma olhada, nenhuma dúvida. Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Nossa prece final, que aí a gente pode finalizar, beber a nossa água e continuar a nossa vida. Fecha os olhos. Deixa essa energia envolver todo o seu corpo, ampliando essa energia tão forte para o seu lar, para sua família, para os seus amigos, para sua rua, para os seus vizinhos. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, que possamos aumentar essa paz que o Senhor trouxe para nós cada dia mais, podendo compreender tudo aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia,
que a gente possa trabalhar essa paz dentro do nosso coração e levar essa paz em todos os lugares que a gente esteja, todos os lugares, que sejamos os portadores da paz, sempre com o seu auxílio, com o auxílio dos espíritos amigos, que possamos ser cada dia mais o seu apóstolo, o seu discípulo, podendo trabalhar, podendo resgatar aquilo que a gente precisa, evoluindo, ajudando, praticando a caridade, perdoando e aumentando a nossa paz. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, aplicou os passes, fez os tratamentos. Agradecemos aos espíritos amigos que participaram com a gente do Evangelho, que sempre são trazidos com muito amor, com muita vontade de aprender, de ajudar a gente. Agradecemos aos nossos entes queridos que participaram com a gente, que mataram saudade, que trouxeram a sua energia. E que a gente possa sempre entender e levar essa frase: a paz seja convosco. Finalizamos mais um Evangelho de amor, levando essa paz para mais uma semana na nossa jornada terrena, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, compartilhem o nosso Evangelho e que a gente possa sempre estar praticando esses ensinamentos, melhorando cada dia mais, evoluindo cada dia mais, para quando a gente chegar do outro lado, ó, firme e forte para começar a trabalhar, viu? Então, uma semana abençoada para vocês, gente, linda, uma semana linda para nós. Amo vocês profundamente, profundamente. Já podem beber a água, viu? Um beijo, gente, até segunda-feira que vem.